Salmo 73, a partir do verso 1, diz assim: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes, quando eu vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento, e têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso, o orgulho lhes serve de colar, e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios. Sempre despreocupados aumentam as suas riquezas. Certamente me foi inútil manter o coração puro e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido. Todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os pões em terreno escorregadio, e os fazem cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando o meu coração estava amargurado, no íntimo eu senti inveja. Agi como um insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me tens dirigido com o teu conselho, e depois me receberás com honras. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra, nada mais desejo além de ti, de estar junto a ti. E o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração, e a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida perecerão. Tu destróis os infiéis, mas para mim, bom é estar perto de Deus. Diz: fiz o soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os seus feitos. Amém. O que são os salmos? Os salmos eram cânticos, é um compilado de cânticos que o povo de Israel cantava quando se reunia para adorar a Deus, quando eles iam prestar culto a Deus. Eles se ensinavam uns aos outros usando os salmos, os textos dos salmos. Os salmos falam de emoções que nós temos. A gente viu aqui, por exemplo, que o salmista Asaf, ele estava sentindo inveja dos ímpios, ele estava se sentindo injustiçado, ele estava se sentindo abandonado. Em outros salmos a gente vê outros sentimentos, como ira, por exemplo, revolta, tristeza, medo, solidão. Mas também a gente vê nos salmos as expressões como amor a Deus, alegria, louvor, gratidão. Então, os sentimentos que são expressos nos salmos nos ensinam que todos os sentimentos que nós temos são legítimos para serem levados diante de Deus. Aliás, as pessoas lidam com os sentimentos de maneiras diferentes. É normal a gente ver por aí as pessoas tentando suprimir os seus sentimentos, esconder os sentimentos, não permitir que os sentimentos, não dar vazão aos seus sentimentos, né? Esconder aquilo que está sentindo, a sua tristeza, a sua ira, a sua raiva, o seu medo. A gente tem medo de mostrar o que a gente sente, não é verdade? Ao mesmo tempo, muitas pessoas vivem pelos sentimentos, fazem questão de deixar claro quando não estão se sentindo bem. Fala assim: não, eu quero ser feliz, eu quero fazer aquilo que me dá alegria, que me dá satisfação, eu vou viver do meu jeito, eu sou assim mesmo, eu sou bravo mesmo, eu sou respondão mesmo, eu falo o que eu tenho que falar, eu sou honesto. Já viu gente falando assim? Mas a Bíblia e os Salmos nos ensinam uma terceira maneira de lidar com os nossos sentimentos. Não reprimindo os sentimentos e nem vivendo, nem sendo definidos pelos nossos sentimentos, mas orar os nossos sentimentos. Levar para Deus os nossos sentimentos. Veja que o salmista não tem vergonha de dizer que ele teve inveja. E eu acho que de todos os sentimentos que a gente falou aqui, talvez a inveja seja um dos sentimentos que mais a gente tem
tem dificuldade de admitir, não é verdade? Porque mostra para a gente o quanto a gente é mesquinho, né? Ninguém gosta de dizer que teve inveja de alguém ou de alguma coisa, né? Mas o salmista não tem preocupação em esconder o seu sentimento. Ele falou assim: eu tive inveja mesmo. Eu olhei para as outras pessoas e queria o que elas tinham para mim. Eu não estava satisfeito com aquilo que Deus tinha me dado. E por causa disso, ele diz que os seus pés quase tropeçaram. Aqui ele está dizendo o seguinte: eu quase me afastei da fé. Eu quase larguei Deus. Eu quase abandonei aquilo que eu vivia, pelo que eu vivia. Eu quase abandonei a minha fé. Eu quase abandonei o meu relacionamento com Deus. Porque ele passou a olhar para aquilo que os outros tinham. Agora, é importante para a gente entender a profundidade do que esse salmo quer dizer, é entender quem escreveu esse salmo. Se você olhar na sua Bíblia aí, você vai ver que foi um salmo escrito por Asaf. E quem foi Asaf? Lá em 1 Crônicas, capítulo 16, versos 4 e 5, diz assim: Davi, que é o rei Davi, que é um daqueles que escreveu a maioria dos salmos, né? Designou dentre os levitas os que haviam de ministrar diante da arca do Senhor e celebrar e louvar e exaltar o Senhor, Deus de Israel, a saber, Asaf, que era o chefe. E Asaf também fazia ressoar os símbolos. Ou seja, Asaf era um levita, era um homem que havia nascido na tribo de Levi. E eu já vou explicar o que significa isso. Mas ele havia sido levantado por Davi para ser o chefe, aquela pessoa responsável por toda a organização da música no templo. Ele era responsável por celebrar a Deus, louvar a Deus, exaltar a Deus, e ele era músico também, ele tocava algum instrumento. Então, Asaf era um líder, era uma pessoa importante, era uma pessoa que vivia do templo, vivia em se relacionar com as pessoas que estavam no templo, ele vivia para Deus. Esse era Asaf. Quando eu falei que ele era levita, sabe o seguinte, que um levita, quando ele nascia, ele tinha imediatamente a sua vida toda programada. Ele não podia escolher com quem ele ia casar, ele não podia escolher o que ele ia fazer da vida, qual seria a sua profissão, ele não teria terra nenhuma, ele não teria herança nenhuma. Tudo que ele tinha vinha de Deus. O seu trabalho era servir a Deus, ele era recompensado, o seu trabalho era pago pelo templo, pelas ofertas que chegavam ali no templo. Então ele não decidia com quem ele ia casar, não decidia o que ia fazer, a sua profissão, ele não poderia plantar nada, ele não poderia ter animais, tudo que ele tinha dependia do Senhor. Asaf era um homem que estava acostumado a viver na dependência do Senhor, a ter a sua vida centrada em Deus. Ele era um homem religioso, era um homem que vivia para Deus. E eu quero mostrar para você que muitas vezes a religião não ajuda a gente a se relacionar com Deus. Talvez ela até nos afaste do Senhor. Asaf, se a gente fosse olhar, era uma pessoa que a gente ia achar que era a pessoa mais entendida acerca de Deus, porque ela vivia no templo, trabalhando no templo, servindo a Deus. Mas isso não impediu que ele quase tropeçasse. E como ele quase tropeça? Quando ele tira os olhos de Deus, quando ele se esquece de quem Deus era, do que ele estava fazendo, de como ele se relacionava com Deus. Toda a sua vida de religião não foi suficiente para que ele desenvolvesse um relacionamento pessoal com Deus. E muitas vezes nós também estamos na igreja todos os dias, todos os domingos, cantamos, sabemos como falar, temos o linguajar crentez, sabemos que as palavras que a gente tem que dizer, as frases que fazem efeito, a gente canta as músicas, a gente dá dízimo, mas a gente não desenvolve um relacionamento pessoal com Deus. E isso é um perigo, porque quando a gente tira os olhos de Deus, quando a gente tira os olhos do nosso relacionamento pessoal com o Senhor, a gente corre o risco de derrapar. Nenhuma das nossas atividades religiosas vai ser suficientemente forte para nos segurar perto do Senhor, para nos manter de pé. Asaf teve que passar por esse momento para que ele pudesse, então, de fato, conhecer a Deus. E a gente vai ver o que... Ele começa esse salmo com a conclusão de toda a sua história. Ele fala assim: Deus é bom. Porque Deus é bom. Toda a experiência que ele teve levou ele a entender que Deus era bom. Mas para que ele chegasse lá, ele teve que andar um longo caminho.
Asaf então vivia debaixo de várias regras que ele não podia escolher o que ele ia obedecer, né? Mas também ele vivia debaixo de uma promessa. Em Deuteronômio capítulo 10, versos 8 e 9, diz assim: por esse mesmo tempo o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir e para o abençoar o seu nome até o dia de hoje. Pelo que Levi não tem parte em herança com seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como o Senhor teu Deus lhe tem prometido. Veja, quem pertencia à tribo de Levi, como era o caso de Asaf, ele não tinha herança nenhuma, mas Deus havia prometido que o próprio Deus seria a sua herança. O que é uma herança, gente? O que é uma herança que você recebe? O que ela significa para a gente? Significa que alguém nos amou e que alguém, por direito, nos deu alguma coisa que é importante, não é isso? E isso que você recebe de herança, normalmente serve como uma maneira de você ter os seus rendimentos, de você ter o seu sustento, que vai te trazer algum tipo de benefício financeiro. O que o Senhor está falando aqui em Deuteronômio é que o próprio Deus é a segurança que nós temos. Quando alguém recebe uma herança, aquela pessoa se sente segura, porque ela tem alguma coisa de onde ela pode tirar a sua provisão. O que Deus está falando é que Asaf, como todos os outros levitas, também tinham no próprio Senhor a sua herança. Ou seja, essas pessoas dependiam do Senhor. A sua segurança estava no Senhor. A provisão que elas tinham vinha do Senhor. Mas se nós tirarmos os olhos do Senhor, isso não vai nos bastar. Sabe, sempre tem alguma coisa mais para a gente conquistar, não é isso? Estava conversando com alguém outro dia e falei para ele: olha, sempre vai ter alguém melhor que você. Sempre vai ter alguém mais bonito, mais inteligente, mais rico, mais capaz, mais rápido, mais forte, mais elegante, não é isso? Por mais que você se esforce para ser bem, para estar bem, sempre vai ter alguém que vai estar na sua frente. E tudo bem, a gente não precisa ser o melhor em tudo. Mas o nosso coração sempre fica almejando esse tipo de coisa. Porque isso faz com que a gente se sinta valorizado, faz com que a nossa identidade seja marcada. Mas quando a gente tem os olhos colocados no Senhor e espera nele, a nossa identidade é guardada nele. Porque todas essas outras coisas que eu falei são efêmeras, elas vão embora. Aquela mulher que foi Miss Universo há 30 anos atrás, se você olhar para ela hoje, ela não tem mais nada a ver com aquilo que ela era há 30 anos atrás. Muitas pessoas são milionárias e por algum percalço da vida podem perder tudo. Alguém que é super forte e saudável pode ficar doente e pode deixar a sua saúde ir embora. Então, se a gente coloca a nossa identidade nessas coisas que são efêmeras, em algum momento a gente vai ficar refém delas, a gente não vai ter mais isso. Então a nossa identidade vai ser abalada pela falta dessas coisas. Mas a herança que nós temos no Senhor, aquilo que o Senhor nos fez e o nosso relacionamento com Ele, é o que nos garante que nós estejamos sempre com a nossa identidade intacta. E foi isso que aconteceu com Asaf. Asaf se esqueceu das promessas que Deus tinha de sustentá-lo. Asaf olhou para aqueles que eram maus, olhou para aqueles que eram injustos, olhou para aqueles que eram soberbos e falou o seguinte: puxa vida, eu estou aqui me mantendo puro, fazendo as coisas tudo direitinho, eu vou na igreja, eu oro, eu leio a Bíblia, eu dou dízimo, eu trato bem as pessoas, eu faço boas ações e comigo dá tudo errado. Já se sentiu assim? Quando parece que quanto mais você busca a Deus, mais assombração aparece? Acho que é um sentimento comum para a gente, não é isso? Às vezes a gente fala assim: puxa, estava tudo bem, quando eu comecei na igreja começou a dar tudo errado na minha vida. Por que isso acontece? E aí você olha para aquelas pessoas que são corruptas, injustas, más, maldosas, e vê elas se dando bem. E a gente tem uma sensação de injustiça. Fala: pô, Deus, por que o Senhor está permitindo esse tipo de coisa? E a gente vai ver por que essas coisas parecem erradas. Por que a gente tem uma impressão errada sobre isso? Mas antes eu quero te mostrar algumas coisas. Asaf tira os olhos do Senhor e começa a ver o outro prosperar. E esse foi o primeiro erro grande que ele cometeu. O senso comum diz o seguinte: se você é uma pessoa boa, você recebe coisas boas. Se você é mau, você recebe coisas más. A recompensa por ser mau é receber coisas más. Mas nem sempre é assim.
O mundo é de fato injusto, mas Deus não é injusto. Quando a gente olha simplesmente um recorte da nossa vida, a gente não está conseguindo enxergar todo o resto. Quando você olha para alguém prosperando em algum momento, você não sabe tudo que está se passando com aquela pessoa, não é verdade? E Asaf faz uma coisa genérica, que ele fala assim, não, todos os ímpios se dão bem, todos os ímpios não sofrem enfermidade, não ficam doentes, o que não é verdade. Mas o seu olhar estava contaminado pelos seus sentimentos de inveja. Ele não estava contente com aquilo que Deus tinha dado para ele, com as coisas que o Senhor tinha provido para ele, com a esperança que ele tinha no Senhor. Ele começou a olhar para aquilo que ele não tinha, ao invés de olhar para aquilo que ele tinha. Aliás, uma coisa que a gente deve treinar todos os dias. A gente precisa treinar o nosso coração a ser grato pelo que temos. Pelo casamento que você tem, pelo relacionamento com o seu cônjuge que você tem, pela casa que você tem, pela maneira como o Senhor tem cuidado da sua saúde, tem cuidado dos seus filhos, tem cuidado da sua carreira. Todo mundo pode querer mais, todo mundo pode desejar outras coisas, mas nós não podemos permitir que esse desejo nos leve a nos tornar ingratos e deixar de ver aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Porque a ingratidão, gente, ela não só é contagiante, como ela é cumulativa. Quando a gente deixa de ver a bênção de Deus na nossa vida, a gente perde a noção, perde o foco do que o Senhor está fazendo em nós. E isso pode nos levar a ficar como Asaf, amargo, triste, se sentindo injustiçado, se sentindo abandonado pelo Senhor. Asaf chegou num momento em que Deus já não era a pessoa mais importante para ele. O ministério que ele tinha, ele não tinha mais como um privilégio poder servir a Deus no templo, depender do Senhor em tudo na sua vida. Isso passou a ser uma obrigação para ele. E se tudo que ele fazia não trazia para ele aquilo que ele desejava, por que eu vou fazer isso? É o que ele fala lá mais para frente um pouquinho, né? Por que eu guardei a minha vida, meu coração puro e me vesti da pureza, se o ímpio prospera e eu aqui estou sendo afligido todos os dias? Todo dia acontece alguma coisa ruim comigo, todo dia acontece alguma coisa difícil para mim. Parece que eu estou sendo castigado por Deus. Quando a gente perde de vista a bênção de Deus, a gente corre o risco de só enxergar as dificuldades. E a gente sabe que as dificuldades vêm sobre nós, mas nós precisamos enxergar a mão de Deus, o cuidado de Deus todos os dias. Asaf chegou e falou assim, certamente me foi inútil manter o coração puro, lavar as minhas mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs eu sou castigado. No Salmo 24 diz assim, quem subirá ao monte do Senhor? É uma pergunta retórica que o próprio salmista responde, aquele que é limpo de mãos e puro de coração. É exatamente o que Asaf fala. Eu me mantive meu coração puro e minhas mãos na inocência. E aqui a gente vê dois aspectos do nosso comportamento. Quando ele fala do coração puro, fala das nossas intenções, dos nossos desejos. Então, Asaf falou assim, o meu coração está puro diante de Deus, as minhas intenções estão corretas. E as minhas mãos estão limpas, ou seja, eu não pratico nenhum ato de maldade. Ele se achava o rei da cocada preta. Ele se achava o cara, eu sou bom, eu sou um cara, poxa, se alguém tem que ser abençoado, sou eu, porque eu sou bom, eu faço tudo direitinho. Isso me faz lembrar daquela parábola que Jesus contou a respeito do filho pródigo. O filho pródigo era aquele cara que fez tudo errado. Desonrou o pai, foi embora, gastou o seu dinheiro com tudo que não era importante, com coisas erradas. E o filho mais velho fica em casa trabalhando. Há tanto que, quando o pai vai chamar ele para participar da festa, quando o seu filho volta, ele fala assim, pô pai, eu faço tudo o que o senhor pede, eu sempre fiz tudo o que o senhor pediu, eu sempre trabalhei, eu sempre fui como seu escravo aqui, sempre te obedeci, e o senhor nunca me deu nada. E esse teu filho aí, foi e gastou todo o seu dinheiro e agora só dá uma festa para ele. E eu mereci alguma coisa porque eu fui fiel ao Senhor. E o seu filho não foi, o Senhor foi bom para ele, não foi bom para mim. E se a gente prestar atenção na narrativa toda, quando o pai vai falar com esse filho mais velho que estava chateado, estava triste, ele usa uma palavra que é filhinho, ele fala assim, filho, tudo que eu tenho é teu, você está sempre comigo. E a palavra que é usada é filhinho, é como se fosse uma criança pequena,
como se fosse um bebê. Então mostra o carinho e o cuidado do pai para com aquele filho, mesmo aquele filho rebelde. E muitas vezes a gente se acha digno de receber alguma coisa porque a gente tenta fazer as coisas direito. Quando, na verdade, nós precisamos e carecemos da graça de Jesus, tanto quanto aqueles que pecam e são como aquele filho mau. Assim como os ímpios precisam da graça de Deus, nós também precisamos da graça de Jesus. Então, quando Asaf passa a olhar para as coisas que os outros estão fazendo, ele tira os olhos do Senhor. Ele tira os olhos da bênção de Deus. Tira os olhos da promessa de Deus, do privilégio que ele tinha de estar perto do Senhor. E isso começa a corroer o seu coração. Agora, o caminho de volta que Asaf faz só acontece quando no verso 17 ele diz assim: até que entrei no santuário do Senhor. Sabe, enquanto a gente ficar andando por aí, reclamando da vida, puxa, nada de bom acontece comigo, só acontece coisas boas para os outros, isso não é justo, Deus não me ama, Deus não está vendo o meu esforço, Deus não está vendo que eu estou aqui fazendo o que precisa ser feito, afinal de contas eu sou uma pessoa boa também, eu preciso que Deus faça alguma coisa e Deus não olha para mim. Enquanto a gente ficar longe do Senhor reclamando, a gente não vai ter o encontro que nós precisamos ter com o Senhor. E Asaf diz o seguinte: até que entrei no santuário de Deus, então compreendi o destino dos ímpios. É como se quando Asaf entrasse no santuário, ele colocasse um novo par de óculos. E aí ele passasse a enxergar as coisas na perspectiva certa. O santuário era um lugar onde tudo apontava para Deus. Tudo apontava para a maneira como Deus queria se relacionar com o seu povo. O santuário era um lugar que marcava a presença do Senhor no meio do seu povo. O santuário foi construído para que o povo pudesse ver que o Senhor está habitando no meio deles. E dentro do santuário existia um lugar onde havia a Arca da Aliança. E dentro da Arca da Aliança havia as tábuas da lei. E sobre as tábuas da lei era derramado o sangue do sacrifício. E o simbolismo aqui é o seguinte: Deus, quando olhava de cima para a arca, ele não via a lei mais. Ele via o sangue do sacrifício sobre a arca, que impedia que Deus visse a lei sendo quebrada por nós. Então, quando Asaf entra ali dentro, ele fala assim: puxa, o Senhor me trouxe de volta para Ele. Ele resolveu o problema do meu pecado. Embora eu tenha ficado rebelde, eu tenha ficado com inveja dos outros, o Senhor pode transformar a minha vida. Neste lugar eu posso ver o poder e o amor de um Deus que se importa comigo, que se importa com o seu povo, que quer habitar no meio do seu povo. Quando a gente entra no santuário, e hoje o santuário não é aqui, essa igreja, esse lugar físico. A palavra de Deus diz que o véu que separava a presença do povo da Arca da Aliança foi rasgado. E que o Espírito Santo habita dentro de nós. E, portanto, nós somos habitação, nós somos o templo. A presença de Deus está dentro de nós hoje. Pela fé, o Espírito Santo habita dentro de nós. Então, o que a gente precisa fazer para fazer a mesma coisa que Asaf? Gastar tempo com Deus. Ouvindo a sua voz, orando, jejuando, adorando ao Senhor, olhando e contemplando o Senhor. Porque quando a gente coloca os nossos olhos no Senhor, a nossa perspectiva da vida muda. A gente enxerga de fato o que vai acontecer. Lembra que eu te falei que a gente olha para um momento atual, para um recorte na eternidade, mas a nossa vida vai além desses anos que nós passamos aqui. Deus tem um plano e tem um futuro muito glorioso, como a gente vai ver daqui a pouco. A gente vê o ímpio prosperando agora, mas a gente não sabe o que está acontecendo com ele. Não sabe o seu destino, mas ele diz que quando ele entrou no templo do Senhor, eu compreendi o destino dele. Continuando o texto lá de Salmo 73, a partir do verso 17, ele diz assim: certamente os põe em terreno escorregadio e fazes cair na ruína. Lembra que ele começa falando assim: eu quase escorreguei. Eu quase escorreguei. Mas quem vai escorregar de verdade são os ímpios, são aqueles que estão afastados de Deus, porque é o Senhor quem segura a nossa mão, é o Senhor que nos mantém de pé. Se não fosse pela graça do Senhor na vida de Asaf, ele teria de fato escorregado. Mas o Senhor o sustentou, o Senhor não impediu, o Senhor impediu que ele tropeçasse e caísse.
Cada passo que ele estava dando, o Senhor estava com a sua mão sustentando. Mesmo que ele quase houvesse escorregado, o Senhor é quem o mantinha de pé. E quando Asaf, então, entra no santuário, a sua perspectiva muda e os seus olhos mudam. E a primeira coisa que ele vê é, de fato, o destino dos ímpios. Ele viu que os ímpios seriam castigados, que Deus haveria de fazer justiça contra aqueles que haviam se levantado contra o Senhor. A gente não pode se esquecer da bondade de Deus, da justiça de Deus e da capacidade dele de cumprir os seus propósitos. Às vezes a gente se sente mais justos do que Deus, não é? Por que Deus permite isso? É como se a gente dissesse assim, no fundo o que a gente quer dizer é assim, se eu fosse Deus, eu não ia deixar isso acontecer. Só que a gente não sabe todas as coisas. A gente não tem a visão completa. A gente não sabe as implicações daquilo que está acontecendo. Então, a gente se arvorar no direito de querer julgar alguém é tomar para nós uma posição que não nos pertence. Eu tenho que confiar que o Senhor tem algo para fazer. Não importa como, não importa com quem, não importa quando. Crer em Deus é se submeter, inclusive quando a gente se sente injustiçado. Quando a gente não entende a injustiça. Porque aquilo que a gente está vendo não é a história toda. O Senhor é que conhece a história toda. E eu preciso aprender a confiar no Senhor e depender dEle. E esperar que Ele cumpra o seu propósito e faça justiça no tempo e no modo dEle. Porque Ele sim é justo. Porque Ele sim está acima de qualquer suspeita. Ele conhece todas as coisas, conhece todos os motivos, as intenções do coração, e nós não sabemos disso. Então, Asaf, quando entra no templo, ele vê o fim dos ímpios. Em segundo lugar, Asaf tem a oportunidade de ser contemplado com o seu próprio pecado. Ele falou assim, no verso 21, quando meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, eu agi como um insensato e ignorante. Ele falou assim, olha, eu tentei entender o que estava acontecendo, porque o certo seria que as pessoas que fazem o bem, recebessem o bem. Mas isso não estava acontecendo, porque não estava acontecendo comigo. E aqui a gente vê um pouco do egoísmo de Asaf. Porque ele só estava chateado porque ele se achava bom e as coisas boas não estavam acontecendo para ele. Ele não estava nem aí para os ímpios. Porque se tivesse acontecendo coisas boas para ele, talvez ele não tivesse ficado chateado. Ele só queria que a parte dele ele pudesse receber. Então ele viu o quanto ele estava sendo mesquinho, o quanto ele estava sendo ignorante naquilo que ele estava falando. Ele ficou com vergonha de Deus. Falou, Deus, eu fui invejoso, eu agi com o Senhor como se eu fosse um animal irracional. Os meus pensamentos estavam longe do Senhor. Eu não conseguia entender e isso me fez me afastar do Senhor. Asaf não estava só bravo por causa da justiça, ele estava bravo porque ele não estava recebendo a sua parte. É a mesma coisa que aconteceu com o filho pródigo, com o irmão do filho pródigo. Ele estava bravo porque ele achava que ele merecia alguma coisa e não estava recebendo. E muitas vezes a gente faz exatamente a mesma coisa. A gente não está nem aí para a injustiça. O problema é que eu estou sendo injustiçado. Se a minha parte estiver resolvida, se dane os outros. Se a gente for honesto, a gente vai reconhecer que é isso que a gente faz muitas vezes. A gente se arvora uma posição de justiça e fala assim, por que Deus permite que todo mundo seja castigado assim? Por que Deus permite que as crianças passem necessidade? Por que Deus permite? Como se a gente soubesse os detalhes das coisas. Não é? Mas na casa do Senhor, no templo do Senhor, Asaf teve a oportunidade de olhar para dentro de si e ver que ele também precisava ser transformado pelo Senhor. Que ele era invejoso, que ele era mesquinho, que ele era hostil e que ele precisava do toque do Senhor. Asaf ali dentro também olha para a fidelidade de Deus, consegue enxergar, passa a enxergar então a fidelidade de Deus. Quanto mais a gente anda perto do Senhor, quanto mais a gente medita nos seus feitos, nas suas promessas, mais a gente vai sendo fortalecido no caráter de Deus, na sua bondade, na sua justiça, no seu cuidado, no seu amor. Veja o que ele diz lá no verso 23. Todavia, eu estou sempre contigo. Apesar de tudo que eu fiz, o Senhor está sempre comigo. O Senhor não me abandona jamais. O Senhor me segura pela minha mão direita. E o Senhor me guia no teu conselho.
e depois me receberás em glória. Ou seja, Deus sustenta Asaf. Apesar de toda a dureza do coração de Asaf, Deus está sempre com ele. Deus sustenta Asaf e o segura pela mão direita, que é a mão da força, é a mão da capacidade. E Deus guia Asaf segundo o conselho dele, para que depois Deus o receba em glória, a eternidade. A recompensa de Asaf iria chegar. Aquilo que que havia semeado na vida, no seu serviço para Deus, o Senhor iria recompensá-lo na eternidade, na glória. O Senhor não é injusto para se esquecer da obra das nossas mãos. Mas Ele também é um Deus cheio de graça, que não olha para os nossos pecados por causa do sangue que está sobre a tampa da arca. O sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. E aí, Asaf então tem o seu coração transformado. No verso 25 ele fala assim: Deus, a quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. Veja, ele começa falando o seguinte: eu tive inveja dos ímpios. O que é inveja, gente? É querer alguma coisa de outras pessoas, não é isso? Desejar aquilo que você não tem, aquilo que é do outro. O desejo de Asaf estava em coisas, nas coisas dos outros. Mas agora ele fala assim: hoje, na terra, não tem um desejo que vá além do Senhor. Todo o meu desejo está no Senhor. O Senhor é a pessoa mais importante. Se eu tiver o Senhor, eu não preciso de mais nada. É isso que Asaf está falando. Ele tem um encontro com o Senhor. Ele é transformado no momento em que ele entra no templo e começa a olhar para Deus. Começa a entender que Deus é bom, que Deus é justo, que Deus é soberano, que Deus o sustenta, que Deus o guarda, que Deus o livra. No verso 26, diz o seguinte: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a minha fortaleza, a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor, Deus põe o meu refúgio para proclamar os teus feitos. Se ele começa dizendo assim: não vale a pena ser bom, não vale a pena fazer as coisas do jeito de Deus, no final ele fala assim: vale a pena, bom é estar junto a Deus. Eu não quero outra coisa a não ser estar do lado do Senhor. No Senhor eu ponho o meu refúgio. Esse lugar que ele entrou é o lugar de refúgio, o lugar onde ele fica escondido daquelas coisas que o levaram para longe do Senhor, o lugar onde ele está protegido. E ele termina dizendo assim: agora eu vou proclamar os teus feitos. Um encontro com Deus, profundo com Deus, não com a religião, não com a obrigação de fazer coisas para conquistar alguma coisa para nós, para o nosso benefício, mas com um encontro com Deus, um encontro com aquele que purifica o nosso coração, que mostra o nosso coração, que mostra a realidade da eternidade. O encontro com o Senhor nos leva a admirá-lo cada vez mais e nos leva a querer proclamar aquilo que Ele tem feito na nossa vida. O Senhor quer nos levar para esse lugar onde nós possamos ficar libertos dessas vozes que falam conosco, como o Fábio falou, que nos levam a nos afastar do Senhor, que nos levam a tirar os nossos olhos do Senhor. O antídoto, gente, o remédio para a nossa tristeza, o remédio para a inveja, o remédio para a amargura, é olhar para o Senhor, é entrar na presença do Senhor, é desfrutar daquilo de quem Deus é, da sua bondade, da sua justiça, da sua graça, da sua misericórdia por nós. Buscar esse tipo de conhecimento de Deus é que transforma a nossa vida, é que faz com que a gente possa se tornar pessoas felizes e plenas. Porque se os nossos olhos estiverem fora do Senhor, a gente vai começar a olhar para o outro e querer aquilo que ele tem, sem entender todo o contexto da vida dele. O que Deus tem para nós é muito superior. O Senhor tem para nós a vida eterna, e na vida eterna, o Senhor vai nos encher de alegria, de paz, de consolo. Sabe, para concluir, Asaf era um levita. Asaf era um levita, ele tinha sua vida programada já, desde que nasceu. Ele não escolheu isso, mas quando ele nasceu, ele foi transformado em alguém que tinha sua vida toda escrita. Mas nós também, quando tivemos uma experiência com Jesus, quando fomos chamados para Deus, nos tornamos sacerdotes de Deus. O que isso quer dizer?
Lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus nos fez sacerdócio real. Nem todo levita é um sacerdote, mas todo sacerdote era da família de Levi, era da tribo de Levi. Então, nós também estamos sujeitos a ter o mesmo tipo de comportamento que Asaf. Nós somos chamados para ter a nossa vida completamente entregue para o Senhor, a vivermos para Ele, sermos propriedade exclusiva de Deus. Nós somos chamados a servir ao Senhor, com a nossa vida, com os nossos dons, com os nossos talentos, com aquilo que temos, com aquilo que somos. Entregar tudo nas mãos do Senhor. E isso deveria nos bastar, porque a promessa de Deus é que o Senhor seria a nossa herança, aquilo que é mais precioso para nós. Mas se nós também tivermos os nossos olhos tirados do Senhor, e permitirmos que os nossos olhos fiquem vagueando, olhando para os recortes que a gente vê do que está acontecendo no mundo, das pessoas que estão se dando bem e que aos nossos olhos não têm nenhuma condição de se dar bem. E a gente olhar para a nossa vida e falar assim: por que isso não acontece comigo também? Eu quero isso também. Se a gente não se lembrar que nós somos propriedade exclusiva do Senhor e não nos aproximarmos do Senhor, de modo que nós possamos crescer no conhecimento dEle, nós corremos o mesmo risco de Asaf, de ficarmos embrutecidos, como ele disse, cheios de inveja, cheios de ira. Mas o Senhor quer nos dar um coração transformado, quer nos mostrar que Ele é a nossa maior herança, que Ele é aquele que nos restaura, de quem dependemos, de quem podemos esperar o melhor para a nossa vida. Efésios 4, de 11 a 16, diz assim: Ele mesmo, Deus, Jesus, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, ou seja, para nos tornarmos aperfeiçoados, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Deus colocou dons e talentos em nós, para que juntos nós pudéssemos ser amadurecidos e fortalecidos para a gente cumprir o nosso propósito. Versículo 13: até que todos cheguemos à unidade de fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura de Cristo. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor de todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Se nós queremos conhecer a Deus, nos tornarmos pessoas amadurecidas, nós precisamos conviver em unidade, em corpo, para que os dons de cada um possam ser usados para nos edificar e nos tornar mais parecidos com Jesus e nos apontar a visão de quem é Deus. Você quer entrar nesse santuário do Senhor, na presença do Senhor, você precisa estar aqui. Não porque este lugar seja um lugar santo, diferente de qualquer outro. Esse lugar só é especial porque nós estamos aqui. Mas é no relacionamento que nós temos uns com os outros, nós somos ajudados a enxergar quem é o Senhor. E nos ajudados a nos guardar de termos nossos olhos desviados da presença do Senhor. E olhar para as coisas que podem nos levar a desejar coisas que não são aquilo que Deus tem para a nossa vida. A invejar aquilo que o outro tem, a desejar aquilo que não é nosso, e não se contentar com aquilo que o Senhor tem dado para a nossa vida. Eu creio que Deus tem bênção para cada um de nós, mas se o nosso coração ficar preso na bênção, a gente vai perder o relacionamento com o Senhor. E foi isso que aconteceu com Asaf. Ele se afastou do Senhor da bênção, ele se afastou daquele que era o provedor da herança que ele tinha, e isso trouxe tristeza para o seu coração. Vamos entrar no tabernáculo do Senhor, na presença do Senhor, olhar para Ele, olhar para nós mesmos, nos arrepender dos nossos pecados e olhar para a sua justiça e sua bondade, de forma que o nosso coração seja atraído para Ele e possamos falar com Asaf: Senhor, não tenho mais nada no céu além do Senhor, na terra não tem nada que eu deseje mais do que o Senhor. Isso, gente, é um processo
de nos apaixonarmos pelo Senhor, de desejarmos o Senhor como a primeira coisa da nossa vida. Todos os dias nós somos levados a buscar o Senhor, de modo que Ele se torne o nosso maior tesouro. E é isso que Ele quer fazer na nossa vida, para que o nosso coração seja guardado nele.